Olá, bom dia. Eu vou fazer uma tiragem do balanço geral do ano de 2025 para saber o que eles pensam desse ano que passou, como é que as coisas fluíram e o que eles acham que faltou, o que eles acham que precisava melhorar. Vamos ver no contexto geral, ver o que sai, assim. Não vou fazer uma pergunta específica, mas eu vou analisar aí trabalho e amor, tá? Então, vamos ver. Vamos iniciar, então, com Jayaman. Vamos ver o que Jayaman, como foi o ano dele, o que ele pensa sobre o ano. Trabalho, amor, como que ele encerra esse ano. Olha, ele enxerga no trabalho como que foi um ano de renascimento em questões de trabalho, tá? Eu vejo que houve aí uma transformação e a gente percebeu onde o Yama que iniciou um ano de um jeito e tá encerrando de outro, tá? Eu vejo que ele precisou pegar raízes passadas para poder se reinventar. Ele acha que faltou apoio, faltou das pessoas em volta dele em si, mais apoio, mais resguardo de tudo que ele passou esse ano, tá? Eu vejo aqui também que ele precisa olhar um pouco as suas raízes, e isso ele percebeu de forma que ele sentiu um misto de nostalgia e também de perspectiva de que ele precisava voltar atrás, tá? Eu vejo aqui que faltou um pouco mais de humildade da parte dele em se desculpar em alguns aspectos, tá? Ele tem essa dificuldade de se desculpar, ele tá sempre no ataque. E ele acha que as pessoas é que estão sempre no ataque, então ele precisa rever isso aí para o ano que vem. Eu vejo que ele tem uma força interior que faz com que ele se blinde de maneira errada, tá? Então, no balanço geral no trabalho, ele encerrou o ano melhor do que ele começou, tá? E nas questões amorosas, tá? Aqui houve, desde o início do ano até agora, no final do ano, umas confusões aí, tá? Eu vejo que houve muita coisa que era desnecessária, tá? De relações ele teve muitas traições, ele teve muitas questões polêmicas que eu não preciso citar aqui, mas eu digo antes de Sara também tivemos várias coisas que nas quais ele iniciou o ano praticamente dentro de festas, boates, e as pessoas não viam trabalho. Então, ou seja, nesse lado amoroso, ele estava mais solto, buscando aí viver a sua liberdade, seu livre-arbítrio, apareceu com muitas mulheres, apareceu numa vida mais liberal, assim, tá? E com a entrada da Sara, isso se concretizou mais. Eu vejo aqui uma lentidão, ele não consegue ter uma constância nos relacionamentos porque ele é muito impulsivo.
Então ele precisava esse ano encontrar a paz, só que ele encontrou, ele achou que tinha encontrado a paz, só que na pessoa errada, tá? Mas enfim, todo mundo tem essa capacidade de mudar e ele acha que as coisas poderiam se ajeitar. Então eu vejo que com relação ao amor, ele acha que faltou algum equilíbrio aí, mas também ele não procurou nos lugares certos, ele procurou estar em ambientes nas quais existem todos os tipos de pessoas, né? Então, eu vejo que ele, as questões do amor, ele ainda não está completamente em paz, tá? Ainda faltam coisas para ele, não se completou nada, falta coisas a se completar. Então, ele encerra o ano com esse sentimento de que faltou algo, tá? É isso então. Vamos ver o Lussói. O Lussói. Como foi o encerramento de ano? Qual o balanço do ano sobre a vida dele? O que ele pensa do ano de 2025? Aqui eu vejo com relação a trabalho que ele teve um ano na qual pela primeira vez ele se sentiu muito confortável, ele se sentiu seguro e ele se sentiu em paz. Tá? Eu vejo que houve muitas relações que ele pôde concluir com sucesso no trabalho, ele conseguiu ter pessoas das quais ele pode confiar, pessoas que ele vai levar para a vida toda, tá? Eu vejo que ele deixou as coisas fluírem e deram certo. Ele se imaginou num cenário e o cenário foi muito melhor do que ele pensava. Ele achava que as coisas poderiam, no meio do caminho, não dar certo devido a, ao peso do trabalho que ele estava desenvolvendo, mas ele se surpreendeu também, tá? Eu vejo aí muita união no trabalho, eu vejo eles muito unidos, eu vejo que há muita amizade ali, eu vejo que se fortaleceram laços, então ele leva isso de bom, então ele acha que esse ano o que trouxe para ele foi um presente, tudo isso. Eles não só são colegas de trabalho, mas como eles são amigos e eles se tornaram amigos muito particulares, assim, porque houve questões aí que eles tiveram que então ele encerra o ano satisfeito no trabalho, feliz, tá? E agora nas questões amorosas, ele iniciou o ano bem conturbado assim. Depois as coisas foram se ajeitando, tá? Eu vejo que ele tinha muita força nesse início de ano e as coisas foram se fortalecendo e ele foi tendo um relacionamento das quais ele se sentia muito seguro, tá? Com o tempo, ele foi vendo que havia perspectivas de futuro, ele se imaginou casando, tendo filhos e vivendo uma vida tranquila, tá? E isso, com o tempo, foi mudando. Ele percebeu coisas que não sabia se eram condizentes ou não com o que ele pensava. Houve
momentos que ele achou que algumas mudanças eram necessárias na relação. Sentimentos foram mudando e ele percebeu que a amizade se sobressaía em tudo isso, tá? E o relacionamento que antes era bem forte se tornou muito amistoso e houve coisas que eles tiveram que contornar, inclusive as questões de tempo, as questões do afastamento natural por conta de trabalhos e coisas, tá? Abriu-se aí uma mudança sentimental das quais ele não esperava, tá? Eu vejo que ele lutou, ele contra seus sentimentos que se confundiram. Ele se sentiu e se sente às vezes culpado por algumas coisas, porque ele fez promessas e ele não cumpriu esse ano. Ele sente que a consciência pesa por coisas que ele havia prometido no calor da emoção. E com o tempo ele não queria mais cumprir, tá? Então eu vejo que isso atormentou os pensamentos dele e eu vejo que ele tá encerrando o ano se sentindo uma pessoa sem coragem de assumir as suas coisas. Então ele acaba fazendo com que as pessoas pensem o que elas quiserem, porque ele não consegue se impor e dizer exatamente o que ele gostaria e de fazer exatamente o que ele gostaria. Então ele fica andando em círculo com as suas coisas, porque às vezes ele não tem coragem de resolver tudo, tá? Então o balanço do ano dele foi esse, certo? Vamos ver pro Marte, Amazon Demir. Trabalho e amor, como ele foi esse ano e o que ele pensa. Vamos ver. Ele virou duas aqui. Olha, com relação a trabalho, eu vejo aqui que ele sentiu que faltou. Faltou empenho, faltou dedicação. E eu vejo que ele teve um olhar muito aguçado para as questões de uma pessoa que trabalha com ele. Nós já imaginamos quem seja, né? Então eu vejo assim, ele muito de olho nessa mulher para ver como que ela estava se saindo, tá? Com questões financeiras, eu vejo que foi bom o que ele recebeu, eu vejo que ele ficou satisfeito com o que ele recebeu. Eu vejo que no balanço geral o ano financeiro dele foi positivo, ele se sentiu satisfeito com isso, mas ele acha que poderia ter tido mais visibilidade, mais coisas para ele, tá? Eu vejo que ele não vê tanta dedicação assim para buscar as coisas para ele. E às vezes precisa ele colocar a mão para poder realizar algumas coisas, tá? E ele acha que faltou isso no ano dele com questão de trabalho, tá? Com relação às questões amorosas, eu vejo assim que houve alguns contatos, tá? Eu vejo que ele iniciou ali o ano, né? Pensando em se soltar, ficar solteiro, mas ao mesmo tempo ele sentiu falta de ter alguma coisa mais
mais concreta, tá? Então eu vejo que ele iniciou o ano um pensamento e depois com o tempo ele foi vendo que ser solteiro não estava muito nos planos dele porque ele se sentia meio perdido, tá? Eu vejo que houve aí altos e baixos e ele sentimentais e ele que trouxeram bastante sofrimento para ele, tá? Eu vejo que ele tentou, ele passou períodos que ele precisava, ele precisava esquecer, ele precisava seguir em frente, mas ele não conseguia e isso atormentava ele. Ele passou tentando modificar as coisas na cabeça dele, no coração, ele tentou, tá? Ele saiu com pessoas, como vocês viram, fotos e registros, ele saiu com outras pessoas, mas ele continua gostando de outras pessoas, mas ele vê como um obstáculo, parece que sempre tem um obstáculo que ele não consegue resolver as coisas. Ele tentou de todas as formas modificar as coisas, mas foi em alguns tempos foram pesados para ele. Ele tentou ficar com as coisas mais leves, então ele foi cedendo, ele foi correndo atrás, coisas que ele não estava fazendo. Então ele tentou reconquistar alguém de uma maneira mais sutil assim. Mas ele ainda enxerga muitos obstáculos, ele vê como se ele tivesse que fazer muita força para as coisas acontecerem, tá? Mas ele tá disposto a passar esse desafio. Então, ele acha que o ano de 2025, amorosamente, para ele não foi bom, tá? Porque ele passou por muitos altos e baixos sentimentais e isso trouxe sofrimento, trouxe angústia, trouxe também peso na consciência, trouxe arrependimentos de coisas que ele não queria ter feito e ao mesmo tempo ele precisa ficar preso, escondido para as coisas acontecerem da maneira que ele quer. Então o balanço dele não foi positivo amorosamente nesse sentido, tá? Bom, é isso. O balanço geral dos três atores, que eles deixaram aí em 2025. E em breve eu volto com as leituras para o próximo ano, certo? Tenham todos um excelente domingo, uma boa semana a todos. Bye, bye.